Olá, boa noite a todos. 20 horas em ponto, conforme nós havíamos combinado, nos programado. Vamos dar início aqui a esse nosso encontro, a mais um encontro, na verdade. Você que já me acompanha aí sabe que desde o ano passado, todas as segundas-feiras, sempre às 20 horas, nós temos esse nosso encontro semanal. E hoje nós temos um encontro aí mais do que especial, porque posso contar hoje com a presença de dois sócios, amigos, pessoas que têm uma admiração, um respeito muito grande, professor Felipe Teixeira e professor Marcos Lima. Professores, boa noite. Deem aí as boas-vindas de vocês ao pessoal que já está nos acompanhando. Boa noite a todos, boa noite Felipe, boa noite Marcos. É um prazer mais uma vez poder estar conversando com vocês sobre um tema tão atual, do direito tributário, e vamos juntos descascar esse abacaxi. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Lima e vamos que vamos, bora recuperar tributo, porque realmente é um assunto muito, muito relevante. Muito obrigado aí pelo convite, professor Felipe Guerra. Beleza, pessoal. Antes de nós começarmos, eu vou dar um tempinho aí, vamos jogar a conversa fora uns 2 minutinhos aí, pessoal, que enquanto os nossos colegas chegam, compartilham aí a live com mais gente, chamam mais gente para poder vir participar desse momento, desse nosso encontro. Professor Felipe Teixeira aí com toda a sua elegância, botou até a gravata para vir bonito. Na verdade, eu não tirei a gravata, que eu passo o dia assim, né? Então, na verdade, estou continuando com a gravata. Então, um advogado bonito, rapaz. Não, opa, muito obrigado pela parte que me toca. Minha mãe também diz isso, viu, Marcos? Bom, pessoal, eu sei que a gente tem um assunto bem denso para conversar aí essa noite. Nós que recebemos aí inúmeros pedidos para que nós fizéssemos essa live. Eu vou só compartilhar aqui a tela com vocês e com quem está nos acompanhando para que a gente possa ter uma linha lógica. Eu preparei aqui um breve mapa mental para nortear aqui o nosso assunto, a nossa discussão. E professores, né, na verdade, a gente recebeu muitas mensagens de vocês, até mais do que eu, de diversos alunos dos nossos muitos cursos, né? Nós temos atualmente mais de 15 mil alunos, então é muita gente que nos acompanha, que acompanha os nossos conteúdos, e muita gente nos mandou mensagem pedindo para a gente discutir a respeito desse tema, que é um tema polêmico, que é um tema meio controverso. Na verdade, eu julgo até, e aí eu queria a opinião de vocês, que é um tema até que o pessoal teve muita confusão de informações, porque tinha muita informação mal conduzida na internet, muita coisa mal posta, mal colocada, então isso acabou gerando mais confusão aí para o pessoal. Então, eu vi muitas perguntas sendo feitas que não tinham nem relação com o tema especificamente, e por conta disso nós decidimos fazer então essa live para elucidar essas questões, para esclarecer, para trazer luz aí sobre essa matéria para o pessoal que nos acompanha, que nos seguem, que pediram essa live. Teve gente que ficou chateadinho aí, problema de quem ficou chateado, nosso objetivo aqui é esclarecer o máximo de questões para aquelas pessoas que estão aqui, que pediram, que vieram participar desse nosso momento, né? Professores, queria pedir para o professor Marcos Lima começar explicando um pouco para a gente essa diferença entre a questão do monofásico e da alíquota zero, para a gente esclarecer um pouco essa questão como um todo, antes da gente entrar no aspecto histórico, contextual, para a gente poder posicionar a respeito do tema. Detalhe, viu, pessoal, até antes do professor, eu escolhi o tema da live, junto com o professor Marcos Lima, e a gente escolheu para ser provocativo mesmo, tá? A gente escolheu para ser provocativo. Fim dos monofásicos no Simples Nacional, e ser provocativo por conta das inúmeras dúvidas que a gente estava recebendo. Então, professor, eu queria que você começasse aí, fizesse a saída de bola aí do time, para poder esclarecer aí essa questão inicial. Bom, pessoal, vou pegar aqui o gancho do professor Felipe. Muita gente, na verdade, professores, né, acabam não distinguindo o termo alíquota zero por questões matemáticas, inclusive. Porque existe uma diferença grande, tecnicamente falando, entre a alíquota zero, no que se refere a benefício fiscal concedido pelo fisco, e a alíquota zero
proveniente de uma ação monofásica em uma cadeia de determinados produtos listados por 4 leis, 5 leis dentro da norma tributária voltada para PIS e COFINS. Portanto, nesse momento, professores, é fundamental destacarmos essa diferença. Monofasia não é benefício fiscal. Monofasia é recolhimento de maneira antecipada e, portanto, concentrada na primeira cadeia em muitas das situações. Se a gente não entender essa linha lógica de PIS e COFINS, você não vai entender qual é o impacto disso no Simples Nacional. Portanto, meus amigos, monofasia funciona com uma ação concentrada na primeira cadeia. E aí, todas as demais cadeiras, atacadista, varejista, até o consumidor final, que nas minhas aulas eu chamo de besta, eu tenho uma ação, matematicamente falando, de alíquota zero. Por quê? Porque já existiu toda uma concentração tributária na primeira cadeia. Marcos, e qual é a diferença da monofasia para a alíquota zero de fato, aquela de benefício fiscal? Ora, a alíquota zero de benefício fiscal é um incentivo fiscal dado pelo governo, em dada situação que ele gostaria de prover aquelas empresas, aquele nicho de empresas. Então, existem diversos produtos nessa seara da alíquota zero. Um exemplo disso, professores, é a alíquota zero da receita financeira, por exemplo, para não cumulatividade. Aquilo ali é incentivo fiscal. Então, veja o seguinte, a alíquota zero proveniente dos monofásicos é uma coisa. A alíquota zero proveniente de incentivo fiscal é outra. Agora, trazendo as duas para o simples. Não é possível, de maneira nenhuma, aplicar a alíquota zero proveniente de benefício fiscal no Simples Nacional. Artigo 24 da Lei Complementar 123 de 2006. Marcos, e é possível aplicar a alíquota zero da monofasia no Simples Nacional? Sim, existem diversos normativos que o professor Felipe Teixeira, inclusive, vai dissecar todos eles, juntamente com o professor Felipe Guerra. E esta alíquota zero da monofasia não tem nada a ver com benefício fiscal. Portanto, é uma questão, e aí para quem não gosta de matemática, eu sou um apaixonado, é uma questão simplesmente matemática, tá? E, portanto, não confundam. E na prática, professores, monofasia, alíquota zero dos monofásicos, CST 04, tabela 4.3.10, alíquota zero, benefício fiscal, tabela 4.3.13. Mas não esqueçam, tabela é só para você decorar. Existem normas fundamentando a tabela, fundamentando os produtos, tá? Então, 4.3.10, monofásicos, 4.3.13, alíquota zero. Eu acho muito interessante, professor, essa sua contextualização, porque, como eu disse, a gente estava batendo um papo aqui antes da live começar, o pessoal estava confundindo tanto que tinha gente dizendo assim para o pessoal torcer, rezar, para poder essa decisão do STF ser em prol do contribuinte, porque a partir de agora poderia-se usar a tabela 4.3.3 lá da FD Contribuições dentro do Simples Nacional, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Então, assim, pessoal, uma das coisas que eu queria deixar muito claro nesse momento introdutório, e daqui a pouco eu vou passar a bola para o professor Felipe Teixeira, que vai esclarecer o aspecto e o viés jurídico dessa questão, que é a chave, o fator principal de toda essa discussão dessa nossa live de hoje é o fator jurídico, não simplesmente o aspecto contábil, tributário, da contabilidade do setor fiscal. Estava se havendo muito essa confusão, e eu acredito muito que essa confusão potencializou o problema. A discussão era uma coisa mais simples, foi levada para um âmbito mais complexo, e aí todo mundo saiu dando opinião, como se opinião fosse parecer tributário, que não é. Até por isso que a gente discutiu, reviu, foi lá, pegou fundamentações para poder destrinchar o nosso posicionamento e o nosso entendimento. E como disse o professor Felipe Teixeira, eu queria, inclusive, que o senhor reforçasse isso, professor. É melhor que a gente paute o nosso posicionamento numa decisão mais sólida do que sair opinando como se fosse chute, porque não é esse o nosso objetivo, né? É claro, professor, até porque nós temos a dimensão da nossa responsabilidade, né? A gente sabe para quantas pessoas nós falamos, a gente sabe
que a informação que nós damos ela é utilizada para a vida dos negócios, para a vida das empresas. Então, antes de dar qualquer parecer, a gente está tendo uma discussão aqui no âmbito acadêmico. Nós três somos professores de pós-graduação. Então, antes de dar qualquer posição, é muito importante que essa posição esteja embasada. E vale a pena, pegando o gancho aí no que foi dito pelo professor Felipe Guerra e pelo professor Marcos Lima, vale a pena lembrar que essa confusão toda aí que foi gerada, né, esse tanto de opinião que foi dada, o primeiro site que deu uma opinião técnica sobre esse assunto, que não simplesmente lançou a notícia, lançou ontem à noite, foi o Conjur. Todos os outros sites só lançaram a notícia acerca da decisão do STF. O próprio STF lançou no seu site apenas a notícia dizendo como é que tinha sido o voto do ministro Marco Aurélio, que foi o relator desse recurso. Então, vejam que até os próprios sites especializados, sites jurídicos, o Jota, o Conjur, o próprio Valor Econômico, que tem um editorial excelente em matéria tributária, ele teve muito cuidado na hora de se posicionar sobre essa matéria. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, porque a gente sabe o tamanho da nossa responsabilidade. E essa confusão também foi gerada, professores, em função do próprio teor do tema da repercussão geral. Esse recurso extraordinário que foi julgado pelo STF, foi um recurso em sede de repercussão geral. O que é que significa isso? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela tem o chamado efeito multiplicador, de forma que esse entendimento do STF ele vai ser aplicado em todas as instâncias do judiciário. E se a gente for pegar para ler simplesmente a tese, né, são 3 linhas só a tese fixada, a gente vai ver que o STF possibilitou a restrição do benefício da alíquota zero às empresas do Simples Nacional. Mas o benefício ao qual o STF se refere é o benefício previsto lá no artigo 2º da Lei 10.147 de 2000. Para que a gente entenda por que é que nós estamos aqui, por que é que esse caso chegou no STF, nós precisamos entender, professores, todo mundo que está ouvindo a gente, todos os nossos alunos, todos os nossos seguidores, que essa empresa foi até o STF porque ela vivia, na época em que ela entrou com essa ação, que foi em 2008. Vejam só, eu estou falando de uma ação judicial que foi ajuizada há 12 anos atrás. O cenário legal, o cenário tributário da época é completamente diferente do cenário que a gente tem hoje. Na época, em 2008, ela deu entrada nessa ação em maio de 2008, nós não tínhamos a possibilidade que nós temos hoje, a possibilidade prevista atualmente na Lei 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional, de realizar a segregação das receitas decorrentes de venda de mercadoria monofásica. Segregar essas receitas para efeito de não incidência do PIS e COFINS. Hoje nós vivemos essa realidade. Hoje isso é possível. Mas lá em 2008, quando a empresa entrou com essa ação, isso não era possível. E por que que ela foi ao STF? Primeiro é importante a gente dizer que essa empresa que foi ao STF, pessoal, está nos autos, está no processo, e o processo é público, era uma loja do Boticário. Inclusive, né, professor? Nós discutimos exaustivamente antes de qualquer coisa, inclusive antes do julgamento, nós discutimos um posicionamento. Sim. E todo o nosso posicionamento, é óbvio que a gente não deixou público, né? Bateu exatamente com a ideia que a gente vem tendo. Exatamente. Essa discussão a gente já vem tendo há muito tempo, mas sempre com muito cuidado, antes, evidentemente, de deixá-lo público. E essa empresa, né, essa lojinha do Boticário, que nada mais é do que um varejista, né, empresa comercial de produtos de perfumaria e cosméticos, ela foi ao STF, ela entrou com um processo, perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância e foi até o Supremo Tribunal Federal alegar o seguinte: olha, se eu vendo
uma mercadoria monofásica, isso, pessoal, com a cabeça lá em 2008, né? Lá em 2008, quando eu vendia uma mercadoria, um produto sujeito à incidência monofásica, eu, optante pelo Simples Nacional, não tinha o direito de fazer a segregação dessa receita para efeito de não incidência de PIS e COFINS. Eu tinha que pagar de novo o PIS e COFINS sobre essa receita de produto monofásico. Hoje, vejam, a situação é diferente. A legislação já permite, mas naquela época não permitia. E ela foi ao STF dizer isso: olha, STF, eu sou do Simples Nacional e estou tendo que tributar essa receita de PIS e COFINS. Mas, se eu fosse uma empresa, por exemplo, optante pelo lucro presumido, a Lei 10.147, lá no artigo 2º, ela me possibilita excluir da base de cálculo do PIS e COFINS essa minha receita com produtos monofásicos. Na verdade, não é uma exclusão de base de cálculo, é uma alíquota zero, né? O artigo 2º da Lei 10.147, que foi exatamente isso que ela foi discutir, possibilita a aplicação da alíquota zero para a receita decorrente desses produtos. Então, ela foi dizer o seguinte: olha, quer dizer que se eu fosse do lucro presumido, eu não pagaria PIS e COFINS sobre as minhas receitas com esses produtos monofásicos. E eu, sendo do Simples, pensando com a cabeça lá em 2008, né? Eu, sendo do Simples, tenho que pagar, tenho que oferecer isso à tributação. STF, isso é anti-isonômico, ou seja, você não está tratando as empresas do Simples e as empresas dos demais regimes com igualdade. É isso que essa empresa, essa lojinha lá do Boticário, foi reclamar no Supremo Tribunal Federal. Mas nós precisamos entender, e é por isso que o professor Felipe Guerra fez esse histórico, que ela só foi reclamar, gente, porque lá na época que ela deu entrada na ação, em 2008, não era possível fazer essa segregação que hoje é possível. E essa segregação, pessoal, só foi permitida não a partir da Lei 123 de 2006, que foi a lei que instituiu o Simples. Essa segregação só foi permitida a partir da Lei 128 de 2008, que está aqui no esqueminha, no meio do esqueminha do professor Felipe Guerra, que passou a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2009. Então, nós podemos dizer o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2009, houve uma autorização do legislador expressa para que as empresas do Simples Nacional pudessem segregar as suas receitas decorrentes da venda de mercadorias submetidas ao regime monofásico do PIS e da COFINS. Isso só é possível afirmar, hein, professor? Isso só é possível afirmar quem lê os autos. Ah, com certeza. Lê os autos, meu amigo, você vai confundir tudo. É impossível chegar a uma conclusão desse caso apenas lendo uma matéria de um site, principalmente as que tinham saído até agora, e muito menos lendo só a tese que foi firmada pelo STF, pessoal. É impossível. Lógico que para a gente chegar a essa conclusão aqui, nós tivemos que ler as petições iniciais, os recursos. Essa empresa recorreu também ao STJ e o recurso foi indeferido, o recurso especial não foi admitido por questões processuais. E o recurso extraordinário para o STF, que é esse que a gente está discutindo agora, foi admitido e julgado e gerou essa tese. Então, vejam, não é simplesmente ler uma matéria de jornal, não é simplesmente ler a tese que tem só 3 linhas e, a partir daí, poder fazer e tirar uma conclusão. É necessário, evidentemente, o conhecimento da legislação e, principalmente, conhecer o caso concreto. Eu preciso entender em quais circunstâncias aquele contribuinte foi... Porque quando eu e o professor Marcos Lima começamos a analisar esse caso, algumas semanas atrás, né, a gente ficou pensando, por que esse contribuinte foi à justiça? Pedir algo, se ele já pode segregar. Se ele já pode segregar, né?
é que nós fomos rever a legislação desde 2006 e vejam que a legislação que instituiu o Simples, sem ser o Simples Nacional, o primeiro programa foi o Simples e é de 96. Então, nós tivemos que ir destrinchando esse histórico legislativo desde 96. Perfeito, professor. Inclusive, eu queria bater muito nessa tecla de deixar isso muito claro para quem está nos assistindo, porque já fizeram aqui algumas perguntas. Pessoal, o que o professor bem pontuou é que essa ação que foi julgada pelo STF, que teve essa decisão do STF no dia 4 de setembro, não foi isso, professor? Isso. No dia 4 de setembro, ela estava analisando um pedido que foi feito por uma empresa que estava numa situação diferente do que nós vivenciamos hoje. Hoje, na realidade que nós estamos, já é autorizado, tanto pela Lei Complementar 123, compilada por suas alterações posteriores, que vieram pela Lei Complementar 128, depois pela Lei Complementar 147, a que o contribuinte optante pelo Simples Nacional fizesse a segregação das receitas de produtos monofásicos e não precisasse pagar novamente em cima desses produtos. O que é importante colocar, Felipe, complementando o que você está dizendo, desculpa a interrupção. Não, fica à vontade. O STF, gente, não analisou a sistemática de segregação que hoje está posta na Lei Complementar 123 de 2006 e que foi confirmada pela Lei 128 de 2008. Na verdade, ela foi instituída pela Lei 128 de 2008, porque, repito, quando o Simples Nacional foi criado, em 2006, pela Lei 123, e ela só entrou em vigor em julho de 2007, importante dizer isso. A Lei 123 de 2006, em relação ao Simples Nacional, só entrou em vigor em julho de 2007. Mas essa questão da segregação das receitas para os produtos monofásicos, ela só passou a valer, pessoal, com a entrada em vigor da Lei 128 de 2008, que foi no dia 1º de janeiro de 2009. E, posteriormente, isso foi confirmado, né? A Lei 147 de 2014, que veio 6 anos depois, ela só praticamente confirmou, ela repetiu esses dispositivos, esses artigos que tinham lá na Lei 128, que hoje estão lá no, salvo engano, artigo 18, parágrafo 4A, salvo engano. Exatamente, Tá? professor. Não é isso? Parágrafo 4A. Então, a memória é muito boa. Olha a memória. Né? Então, é o que está posto hoje. Isso é o que está posto hoje. Inclusive, o próprio STF deixou claro que não cabia a ele julgar e legislar a respeito dessa matéria, né? Sobre segregação. Ele disse o seguinte: olha, eu estou decidindo sobre um aspecto pontual, se ele é constitucional ou não. Ponto. Todo aquilo que veio depois, pelo legislador, com base, inclusive a segregação das receitas de produtos monofásicos, não é algo que compete ao STF decidir se pode segregar ou não pode segregar. Inclusive ele nem analisou isso. O STF não analisou essa regra da segregação que foi trazida pela Lei Complementar 128 de 2008. Ele analisou a questão da alíquota zero em relação à Lei 10.147. O que foi que o STF disse? Olha, você está dizendo que lá em 2008, quando ainda não era possível essa segregação, lá em 2008, pessoal, a empresa do Simples pagava PIS e COFINS no seu produto monofásico mesmo. E pagava por quê? Porque não tinha lei que permitisse essa segregação. E aí o que é que o STF disse? Olha, se não tinha lei lá naquela época que te autorizava a não pagar PIS e COFINS, paciência. Não sou eu, STF, que vou criar uma lei agora, vou tomar as vezes do legislador e te autorizar a não pagar o PIS e COFINS. O STF ele não entrou no mérito da discussão aqui da Lei 123, da Lei Complementar 128 de 2008. Essa regra, essa sistemática, gente, de segregação que existe hoje das receitas dos monofásicos do Simples Nacional, ela é uma sistemática que está referendada pelo Conselho Gestor do Simples Nacional. Foi inicialmente referendada
na Resolução 94 de 2011 e, posteriormente, na Resolução 140, que é a que está vigorando agora, atualmente, Resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, lá no artigo 25A da resolução. Sem falar que nós temos pelo menos umas 10 soluções de consulta da Receita Federal, tanto da COSIT quanto da DISIT, né? Nesse sentido, favoráveis à segregação dessas receitas decorrentes de venda de mercadorias sujeitas a essa sistemática monofásica. Várias, né? As mais recentes, eu posso citar algumas aqui, a DISIT 4037 de 2019, a solução de consulta do COSIT 225 de 2017. Para citar duas, teria pelo menos 10. Os professores sabem aqui, porque eu citei para eles. Professores, algumas pessoas estão nos perguntando aqui sobre como é que conseguem verificar quais são os produtos que têm incidência monofásica, quais são os que são alíquota zero. O professor Marcos Lima, inclusive, compartilhou aqui no chat o link da tabela 4.3.10, que você pode encontrar lá no portal do SPED, lá na parte de EFD Contribuições, tabelas utilizadas na escrituração. Então, você vai ter tanto a tabela 4.3.10, que trata dos produtos sujeitos à tributação monofásica, como nós temos a 4.3.13, que trata dos produtos tributados à alíquota zero. E aí eu queria passar a bola aqui para o professor Marcos Lima, porque tem muita gente perguntando, professor, a respeito das bebidas frias, se isso traz alguma modificação, como é que fica a questão da tributação para as bebidas frias. Eu acredito que talvez ainda não tenha ficado muito claro para o pessoal, e talvez a gente vai precisar se estender um pouco mais para poder esclarecer isso, que essa decisão do STF não impactou diretamente, pelo menos essa decisão que a gente chega depois de analisar tudo de maneira exaustiva, não impactou nada a forma como a empresa do Simples Nacional vai apurar o seu Simples Nacional hoje em dia. Então, professor, eu queria que você desse uma esclarecida aí para o pessoal como é que é a questão da sistemática da alíquota zero, com relação principalmente a questão de bebidas frias e depois de produtos monofásicos. E se fosse possível, vou até lhe deixar um desafio aí, se você quiser abrir um Excel aí para mostrar para a gente um exemplo prático de cálculo, fica à vontade. Beleza, professor. Eu vou até deixar um adendo aqui para depois do professor Felipe Teixeira comentar, que estão me perguntando bastante, professor, sobre o voto do relator do processo do Marcos Aurélio, onde ele cita a extensão para as leis posteriores, né? E aí, eu gosto muito da sua explicação falando... Isso depois que eu explicar aqui das bebidas frias, eu gosto muito do senhor explicando, falando sobre a questão do trânsito em julgado, né? E também dos efeitos que fazem lá o processo ficar modulante, etc. Então, eu queria só que o senhor desse um parênteses depois sobre esse tópico, mas eu vou explicar logo sobre as bebidas frias, combinado? Ok. Bom, a bebida fria, pessoal, é um negócio bem interessante, porque até 2015, professores, bebidas frias era tratado como monofásico, né? Eu lembro muito bem que em julho de 2015, aproximadamente, eu trabalhava diretamente com a distribuidora de bebidas e surge, então, a figura da Lei 13.097 de 2015, eliminando essa tratativa de monofásicos e passando as bebidas frias para um formato de alíquota zero de fato, né? Porém, claro que com suas ressalvas. Inclusive, nós emitimos fizemos um blog, uma postagem recentemente em um dos nossos canais, Tributário Responde, falando sobre essa temática, muito interessante. E aí, quando foi em julho de 2015, professores, eu deixo de ser monofásico e passa a ser alíquota zero. Na normalidade, alíquota zero, beleza. Só que veio o artigo 28, que diz o seguinte, professor: para as empresas do Simples, artigo 28 da Lei 13.097 de 2015, diz o seguinte: continua como se monofásico fosse. Ou seja, é tanto que na tabela 4.3.10, uma das maiores brigas aí é a água mineral, a diferença de água mineral gaseificada, com NCM específico, com EX, que para o Simples Nacional, conforme esse dispositivo, continua sendo monofásico. A decisão do STF, ela não afeta essa sistemática, sobretudo porque, principalmente se fosse afetar diretamente,
o tratamento é da Lei 10.147, né, professor, lá de 2000, que é especificamente para os produtos de cosméticos, medicamentos e higiene pessoal e toucador. Então, não afeta diretamente as bebidas frias, pode ter um efeito em relação a isso, mas nada que a gente já imagina que aconteça. Mas, em resumo, bebidas frias é monofásico para PIS e COFINS, conforme o artigo 28 da Lei 13.097. Eu tenho até um post no meu Instagram que eu coloco uma cervejinha, rapaz. Depois vocês dão uma olhada lá, o que é tão bom, né, professores? Porque aí eu explico exatamente o trâmite operacional disso. Eu queria, professor, se o professor Felipe Guerra permitir, passasse a bola para o professor Felipe Teixeira para explicar essa questão do voto do Marcos Aurélio, que é fenomenal. Eu assim, fico até emocionado quando o professor Felipe Teixeira explica. Na verdade, essa questão aí das leis futuras, essa dúvida do pessoal, é porque o Marco Aurélio, no voto dele, ele citou a Lei 123 de 2006. Ele falou em Simples Nacional. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção de todos. Essa empresa, gente, quando ela ajuizou a ação em 2008, em maio de 2008, atenção, já existia o Simples Nacional. O Simples Nacional é de 2006. Entrou em vigor essa lei do Simples Nacional em julho de 2007. Ela já era do Simples Nacional quando ela deu entrada nessa ação. Só que, repito, essa questão da segregação das receitas de produtos monofásicos de PIS e COFINS, que possibilitam hoje a empresa do Simples Nacional não pagar PIS e COFINS sobre essas receitas, não vem da Lei 123. Não vem originalmente da lei que instituiu o Simples Nacional. Vem da Lei 128, que só começou a vigorar em 1º de janeiro de 2009. É por isso que o ministro Marco Aurélio, quando fala no seu voto, ele fala em Simples Nacional também. Mas ele fala em relação a esse período, professor Marcos Lima e professor Felipe Guerra, entre a instituição do Simples Nacional, da Lei 123 de 2006, e antes da Lei 128 de 2008, quando ainda não era possível fazer a segregação. Porque depois que veio a Lei 128 de 2008, não se aplica esse entendimento do STF, não serve de nada essa decisão do STF para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009. Não se aplica. É isso que Perfeito, tem que ficar professor. claro. Tá? É exatamente esse o ponto-chave, porque o que eu quero deixar mais claro de tudo aqui é que, apesar da gente estar elucidando essa questão, pedir para o professor Marcos Lima fazer um exemplozinho prático aqui para a gente, ele vai fazer, não é que a gente está dando uma opinião aqui que é uma coisa de outro mundo, que nós somos os iluminados, que estamos trazendo aqui uma solução mirabolante para vocês. Não, a gente só está elucidando isso que o professor Felipe Teixeira acabou de falar. É por isso que a gente está insistindo em falar sobre a ação, sobre o trâmite dessa ação, o pedido que a empresa fez, o porquê que ela fez, o julgamento que se teve, porque nós estamos querendo estabelecer para vocês o contexto dessa politização, dessa polêmica que foi criada, o contexto de toda essa situação, porque ele não tem a ver com aquilo que a gente está fazendo hoje. Trocando em miúdos de forma bem simples, para a gente o impacto hoje é zero. O impacto hoje é zero. E isso não é uma questão de opinião. Nós não estamos vindo aqui dizer assim, olhem, é menos arriscado, pode fazer porque é menos arriscado. Não, estudando e analisando claramente o que está posto, não houve impacto, não houve reflexo direto. Então é isso que a gente está deixando muito claro para vocês aqui e dando essa segurança para vocês. O que é que vocês precisam entender bem? Entender bem quais são os produtos que são monofásicos, como é que se dão essas operações, quais são os produtos que são alíquota zero, como é que deve ser o tratamento nessas situações, como é que fica a recuperação de créditos tributários, que também não mudou, não foi impactado, né, professor? Eu já vi gente dizendo assim, não trabalho mais com empresa do Simples, se eu fosse vocês também não iam. Cara, por que não? O senhor vai deixar de trabalhar com empresa do Simples, professor Felipe Teixeira? Pelo contrário, na verdade, isso nos traz um grande ensinamento. Isso nos traz, aliás, 2 grandes ensinamentos. Primeiro,
que essa é a hora. E segundo, que eu tenho, apesar de eu ter hoje uma legislação que me autoriza fazer a recuperação de crédito, a restituição, e também segregar as receitas, continuar segregando as receitas e não pagar o PIS e COFINS, né, na modalidade monofásica, dos produtos monofásicos. Gente, a gente vive no Brasil, a legislação pode mudar. A única coisa que mudaria hoje o nosso direito, não de restituição, porque a restituição eu vou ter direito, porque a lei estava valendo no passado. Mas para frente seria uma alteração dessa lei, da Lei 123. Exatamente. Perfeitamente. O que não é impossível. A Lei 123 pode mudar. Agora, enquanto não muda, a gente tem que se aproveitar disso. E outro ponto importante de se colocar também é: eu hoje estou fazendo recuperação de crédito. O meu único produto é Simples Nacional? Eu só trabalho com recuperação de PIS e COFINS para o Simples Nacional? Eu não tenho outro produto no meu nicho? E se esse acabar? Como todo mundo estava achando que ia acabar com essa decisão? Tinha muita gente dizendo na internet. Olha a pergunta do Gilmar Medeiros, hein, que vai corroborar com isso aí, hein, professores? As empresas que fizeram pedido de recuperação de crédito pode ter seu pedido indeferido pela Receita Federal mediante essa interpretação do STF? Indeferido? Isso. De forma alguma, porque, repito, essa decisão do STF não se aplica a quem vem fazendo restituição com base na Lei 123 de 2006, com alterações da Lei Complementar 128 e Lei Complementar 127. Professor Marcos Lima, você tem uma missão aí de, em 10 minutos, exemplificar para a gente, no máximo 10 minutos, o cálculo aí para quem está nos assistindo. Ligeiro bala. Negócio difícil aí, pelo amor de Deus, mas vamos lá. Preparei aqui um case rapidinho mesmo. O professor Felipe me deu essa missão. E esse case, pessoal, ele envolve exatamente uma situação de uma farmácia, tá? Vou pegar aqui um exemplo que envolve a Lei 10.147, que são os medicamentos e bebidas frias. Você sabe que farmácia vende até medicamento, né? Então, eu peguei aqui um exemplo das farmácias, que está enquadrado no anexo 1, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Está enquadrado no anexo 1. Compartilhar a tela aí, professor. Está compartilhado, não? Tá, não. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Deu certo? Deu. Pronto. Então, eu peguei esse exemplo de uma farmácia, empresa específica do anexo 1. Até mudar aqui o nome para Farmácia FT e FG, para ser bonito. É Felipe Teixeira e Felipe Guerra. Tá? Agora ficou bom, hein? Então, assim, eu fiz aqui uma relação de itens vendidos. Por exemplo, Tilenol, piolicida, isso é para quem tem piolho, viu, pessoal? Diazepam, Nelsoro, cerveja, refrigerante. Listei uns produtos aqui que a gente sempre tem com alguns clientes e peguei os NCMs desses produtos, tá? A gente foi trabalhando esses NCMs. Olha só, fui tratando os valores das vendas nesse mês, tá? Nesse mês que eu quero tratar aí, 5 de 2019, um exemplo. E aí fui tributando, pessoal, conforme a tabela 4.3.10. Inclusive, nós temos uma tabelinha de monofásico, né, professor Felipe Guerra? Que muito boa, o pessoal coloca lá o NCM, verifica se é monofásico. Então, eu fiz uma pesquinha por aquela nossa tabela, viu? Fui na lei, consultei, bati, fui fazendo esses tópicos. E fiz a tributação. Estou considerando uma RBT 12 de 2.900.000, a gente vai lá na lei complementar 123, verifica a alíquota nominal, verifica a parcela a deduzir e faz o cálculo matemático trigonométrico da alíquota efetiva, que é um negocinho muito simples, tá, pessoal? É só RBT 12 vezes a alíquota nominal menos parcela a deduzir dividido por RBT 12. Então, vocês já viram aí que é um negócio matemático bem simples. E aí, nós temos um total de receita do mês, tá? De 127 mil. E aí, separei, pessoal, em receita normal, olha só receita normal, ó, 31.500, só dos produtos, absorvente, creme dental, vitamina C. Bom dizer aqui, professor, curiosidade, né? Que creme dental é normal para o simples, mas a escova de dente, né? Aqui no Ceará a gente chama de escova de dente, é monofásica, hein? Uma curiosidade interessante.
Então, normal 31.500, monofásico 95.500, ou seja, eu fazendo aqui uma proporção, a regrinha de 3 simples, quando eu chego aqui a um percentual de que os monofásicos têm 75,20%. Sabe aquele pessoal que faz por proporção, professor, dizendo que farmácia vende 75%, 85% de monofásico? Rapaz, aqui o negócio é na prática, não tem nada a ver com proporção fictícia. É verificando o produto, cadastro de produto, analisando NCM e verificando se aquele negócio é ou não é tributado. E aí cheguei aqui a uma proporção de 75,20 e 24,80. Eu estou assumindo, professores, que o ICMS normal é 70% e o ICMS ST 30%. É mais didaticamente mesmo. E aí calculei o simples, 127 mil vezes 11,28, cheguei a 14.337. Só que esse simples aqui é o simples que o cara ia pagar total, sem considerar PIS e COFINS monofásicos, sem considerar ICMS substituição tributária. Então, ele pagaria aí 14.337. Então, se esse cara não fizer a segregação das receitas, meus amigos, olha o impacto dessa situação. Olha o impacto. Quanto é que ele pagaria? R$ 3.112 a mais nesse mês. Imagina esse impacto, meus amigos, em 60 meses, ou seja, 5 anos. R$ 180 mil, R$ 186 mil pagando indevidamente a média. Então é muito dinheiro. Imagina isso sem segregar, professor Felipe Guerra e professor Felipe Teixeira. Seria um desastre, né? Seria um desastre total. E aqui embaixo, eu vim fazendo aqui a distribuição dos tributos, que o pessoal não gosta de fazer distribuição de tributos na mão não, né, professor? O pessoal vai lá e quer usar logo o PG Dados. Meu negócio aqui é colocar a mão na massa. Ensinar todo mundo colocando a mão na massa. E aí, vou fazendo os ajustes. E aí, pessoal, quem quiser essa planilhazinha aqui, vou deixar disponível para o professor Felipe Guerra. E o professor Felipe Guerra vai disponibilizar para todo mundo, tá? Beleza? Então é isso, professor. Desafio aceito e pago. Cava macho, como diz aqui no Ceará. Boa. Pessoal, então, professores, vamos aqui caminhando já para a nossa reta final. Afinal de contas, para a gente ir resumindo, vou ter que pagar PIS e COFINS em cima de produtos monofásicos? Vou ou não vou ter que fazer esse pagamento? Resposta, não, né? Resposta continua do mesmo jeito que estava. Continua como estava, né? Continua como estava, porque o que nos autoriza não fazer esse pagamento sobre o monofásico é a Lei 123 de 2006, alterada pela Lei 128 e 147. Essas normas, essa sistemática de segregação não foi objeto de análise, não foi objeto de discussão no STF. Não foi isso que o STF discutiu no recurso extraordinário que a gente está analisando, que é o recurso extraordinário 1.199.021. Não foi isso que foi discutido no STF. Perfeito, professores. E a próxima pergunta que não quer calar. A recuperação de créditos tributários, a gente já tem batido muito nessa tecla, que é talvez a melhor oportunidade dentro do universo tributário que nós temos hoje. Exatamente porque as empresas elas acabam pagando muitos tributos indevidamente e toda essa discussão sobre essa decisão do STF só trouxe à luz essa questão de como é fácil você acabar pagando errado, exatamente por conta das dificuldades que tem na interpretação, na aplicação da legislação. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo, porque para mim deu uma travadazinha aqui. Sim, ouvindo. Perfeitamente. Bem. Beleza. Então, como é fácil você acabar pagando tributo indevidamente, como é fácil você acabar pagando tributo de maneira incorreta. Então, a grande questão que eu pergunto para vocês é, nós que trabalhamos muito com a questão de recuperação de créditos e os nossos alunos que estão conhecendo esse universo, conhecendo esse mercado, tendo a oportunidade de trabalhar com isso hoje em dia, vão poder continuar fazendo recuperação de créditos tributários, inclusive para as empresas optantes pelo Simples Nacional? Positivo. Continua tudo igual, não houve nenhuma alteração. A recuperação de crédito continua normal, regulada pelas mesmas normas, pelas mesmas instruções normativas.
respeitando o prazo prescricional de 5 anos ou 60 meses em se tratando de PIS e COFINS. Então, não há nenhum tipo de impacto dessa decisão do STF para recuperação, seja para recuperação de tributos, seja em relação ao passado, né, o que passou e deve ser recuperado, seja em relação ao futuro, né, não impacta também na segregação para o futuro. Exatamente, Perfeito. também é o meu posicionamento, professor, não muda nada. Inclusive, temos que aguardar outros posicionamentos aí, a Receita, tudo mais, mas nós entendemos que não muda nada, mesmo com aquele voto do Marcos Aurélio que o professor Felipe Teixeira explicou, que eu entendo que ele meio que se confundiu lá, o negócio foi meio louco, mas é isso aí, pessoal. Não muda nada. Lembrando, para mudar, tem que mudar a lei. Vai ter que mudar a Lei 123 por meio de alguma outra alteração. Tem que ter uma nova lei complementar, já que a Lei 123 é uma lei complementar. Vejam que ela foi alterada por 2 leis complementares, né? A 128 e a Lei 127, né? E depois nós tivemos a Lei 147. Foram 3 alterações na Lei 123 já. A Lei 127, a Lei 128 e a Lei 147. Então, para a gente acabar com essa sistemática de segregação, impossibilitando expurgar, né, as receitas decorrentes de monofásico, a gente teria que ter uma nova alteração na Lei 123 por meio de lei complementar. Perfeito, professor. E aí, pessoal, para quem está nos assistindo e está ouvindo a gente falar bastante sobre recuperação de créditos tributários, e você não sabe o que é isso, a recuperação de créditos é uma grande oportunidade que existe hoje na esfera tributária, exatamente porque as empresas elas acabam pagando muitos tributos indevidamente, acabam pagando tributos a maior, e os profissionais da área tributária que são qualificados, que entendem sobre essa tributação, que sabem como fazer os procedimentos de restituição, de compensação, acabam tendo aí um universo de oportunidades muito grandes. Nós temos aqui assistindo a live alguns alunos do nosso curso de recuperação de créditos tributários. Inclusive, eu queria que você que está nos assistindo, que é aluno do curso, colocasse aqui no chat o que é que você está achando desse treinamento. Porque, assim, nosso curso de recuperação de créditos tributários, que é exatamente comigo, com o professor Marcos Lima e com o professor Felipe Teixeira, é o curso mais completo que há no mercado sobre recuperação de créditos tributários. Não é um cursozinho de 15 horas, de 20 horas, é um curso extremamente completo, onde a gente aborda a recuperação de créditos na esfera administrativa, onde a gente aborda a recuperação de créditos na esfera judicial. Seja você contador, seja você advogado, você vai conseguir, na prática, ter o passo a passo, ter o caminho para que você possa aplicar os procedimentos de recuperação de créditos tributários. Inclusive, a planilha de consulta de produtos monofásicos, alíquota zero, está lá no nosso curso de recuperação de créditos tributários. A planilha de cálculo do Simples Nacional, todos os detalhes de como faz o cálculo, de como é que faz a segregação das receitas, de como é que você faz os pedidos de restituição e compensação, está dentro do nosso curso de recuperação de créditos tributários. E de maneira exclusiva, pessoal, para vocês que estão assistindo aqui a live, nós vamos abrir 50 vagas do curso com R$500 de desconto. Como é que é esses R$500 de desconto? O curso, ele custava R$ 1.997 na sua última turma. Depois o preço aumentou. O preço foi para R$ 2.497 ou 12 parcelas de R$ 235, salvo engano. Quem adquirir hoje o curso, quem adquirir assistindo essa live, vai poder comprar o curso pelo preço antigo, pelo preço de R$ 1.997. Pessoal, esse valor é completamente irrisório perto do que você vai receber no curso de recuperação de créditos tributários. A gente está vendo aí vários dos nossos alunos falando sobre o curso, dizendo que o curso é ótimo, que o curso é excelente. Nós entregamos de verdade, de forma prática, todo o passo a passo para que você possa fazer o procedimento de recuperação de créditos tributários. Inclusive, para essa turma especial que a gente está abrindo agora, nós vamos dar alguns bônus exclusivos, tá? Nós vamos dar todo o checklist de documentos para você fazer a recuperação de créditos, nós vamos dar um curso de auditoria digital de SPED, nós vamos dar um curso de PIS e COFINS, cumulativo, não cumulativo, dentre alguns outros bônus exclusivos que vocês podem conferir acessando esse link que a Thaís está colocando aí no chat, tá? Que a Thaís está colocando aí no chat.
que é um link onde você pode conferir todos os detalhes a respeito do curso. Professor Marcos Lima, professor Felipe Teixeira, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a participação de vocês no curso de recuperação de créditos tributários. Começa tu ou começa eu, Marcos? Vou começar comigo, o módulo 2 é comigo. Fique à vontade, fique à vontade. Eu trato especificamente, pessoal, sobre a recuperação de créditos tributários voltados para o Simples Nacional. Ensino você a fazer ela na mão, ensino você a fazer ela utilizando planilhas e ensino você ela a fazer utilizando o sistema de automação. Então, eu faço toda uma linha lógica de trabalho, contextualizo o Simples Nacional, contextualizo as questões de PIS e COFINS, ICMS, substituição tributária. Falo também, teve um caso aqui de uma pergunta do PIS e COFINS, substituição tributária, cita questões do cigarro, etc. E também vou para a recuperação de créditos tributários das empresas normais, com o aspecto de lucro presumido e lucro real. Lembrando, pessoal, deixamos bem claro isso no curso. Toda recuperação de crédito tributário começa com uma revisão fiscal. Não dá para você trabalhar com recuperação de créditos tributários sem ter dimensão de revisão fiscal. E é isso que a gente ensina, sobretudo no aspecto administrativo. Muito bem, gente. No curso de recuperação de créditos tributários, a gente também tem módulos voltados para a recuperação judicial de créditos tributários. E aí a gente trabalha algumas teses... O professor advogado, hein? Como é? O professor que é advogado, hein? Com o professor que é advogado, é verdade, é verdade. Tem que ser, né, judicial. E aí a gente trabalha as teses que estão mais em evidência atualmente, né? A tese da década, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que vai ser julgada agora pelo STF, já tem um voto favorável para o contribuinte, né? Do ministro Celso de Mello, vai dar certo, se Deus quiser. E nós também temos teses voltadas para a recuperação de créditos sobre a folha de salários, interessante aí para quem é do DP também, para quem não é e quer recuperar sobre a folha. Teses voltadas para conta de luz, conta de energia elétrica, e também teses voltadas para a recuperação de créditos de PIS e COFINS, especificamente com base no novo entendimento do STJ sobre o conceito de insumos. Então, é um curso bem completo também, com muitas horas aí para vocês gastarem estudando, com modelos de petições. A gente, de fato, ensina a fazer na prática. A gente não sonega, no bom sentido, nenhum tipo de informação dos nossos alunos para que vocês possam fazer realmente na prática do zero. Mesmo quem não trabalha ainda nessa área, tem condição aí de fazer uma migração de atuação e passar a atuar na área tributária, na parte de recuperação de crédito. Perfeito, professor. Queria só responder aqui alguns questionamentos que o pessoal está fazendo no chat. Primeiro, quem já é aluno do FAF, as planilhas estão todas disponíveis para vocês, tá, pessoal? Assim como quem é aluno já do programa de recuperação de créditos tributários, vocês também estão recebendo os bônus, as atualizações. A gente tem essa preocupação, pessoal, de entregar muito mais do que aquilo que a gente oferece, né? Muitas vezes a gente vem aqui, explica um pouco sobre os cursos, e quando o pessoal vai para a prática, percebe que a gente entrega muito mais. Um exemplo disso, um exemplo bem prático disso, são as aulas semanais que o professor Marcos Lima tem feito com os nossos alunos. A gente não prometeu isso em curso nenhum, mas o professor Marcos Lima está lá sempre pontualmente tirando dúvidas dos alunos, fazendo encontros semanais. Então, pessoal, existe sim grandes diferenciais nesse treinamento. Eu tenho certeza que você que fizer parte dessa turma extra que a gente está abrindo agora, vai conseguir aplicar na prática, vai conseguir aprender e praticar tudo aquilo que a gente está demonstrando no treinamento. E lembrando, pessoal, que a gente vai ter apenas 50 vagas, tá? Então, você que quiser fazer sua inscrição no curso, faz agora. O link está aqui no chat, vou pedir para a Thaís colocar novamente o link no chat. Perfeito. O link está aí, pessoal, é www.empreendedorcontábil.com. E nesse link você vai poder acessar o treinamento, vai poder ver o curso e garantindo a sua vaga hoje, você pode participar dessa turma extra. Serão apenas, repito, 50 vagas, tá? Muitas vezes a gente abre as inscrições, as vagas se esgotam muito rápido e depois o pessoal fica mandando mensagem para a gente, professor, libera uma vaga para mim e às vezes não dá para liberar mais
com o preço promocional, com os diferenciais e os bônus dessas turmas especiais, tá? Então, corre, faz a tua inscrição, você vai ter a oportunidade de estudar comigo, com o professor Felipe Teixeira, com o professor Marcos Lima, em módulos completos, práticos, onde a gente vai detalhar tudo e vai mostrar tudo na prática para vocês. Professores, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acredito que a live alcançou o seu objetivo, foi bastante esclarecedora. A gente vê pelas mensagens aqui dos nossos alunos. Muito obrigado por vocês terem topado fazer esse esclarecimento. Eu acredito que a presença de vocês aqui deu muito segurança para os nossos alunos. E é isso. Considerações finais. Professor Marcos? A palavra é sua, meu amigo. É a minha? Obrigado. Os mais velhos primeiro. Mentiroso. Primeiro, agradecer o convite, né, mais uma vez, professor Felipe Guerra, professor Marcos. Sempre uma honra participar aqui com vocês e, principalmente, poder contribuir, né, com informação de tanta importância hoje, tão atual, que está gerando tanta dúvida, tanta especulação e tanta insegurança no mercado contábil, no mercado fiscal, no mercado tributário. Eu tenho recebido realmente muitas dúvidas, inclusive de colegas, né, sobre isso. Realmente tem gerado uma insegurança muito grande e poder contribuir de alguma forma para acalmar os ânimos. Realmente eu me sinto muito feliz com isso, porque afinal o conhecimento é para ser compartilhado. Então, poder compartilhar o conhecimento junto com vocês dois, para mim é sempre uma satisfação muito grande. Muito obrigado a todos que assistiram. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado a todos, pessoal. Assim, quem me conhece sabe que eu sou extremamente técnico, né? E eu reforço exatamente esse ponto que eu citei, falando da planilha que a gente falou agora da apuração de PIS e COFINS. Não façam recuperação de crédito tributário utilizando proporção. Utilizem cadastro de produtos. Por isso, a gente prega exatamente isso a nível de análise cadastral sempre. É isso aí, galera. Vamos recuperar créditos tributários. Vamos para cima. Valeu! Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até depois.